(15h33) em São Carlos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br e também muito boa tarde para você que está na rede social, Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar com você aqui nesta tarde gostosa de quinta-feira em São Carlos. Estamos agora aqui com o nosso jornalista Luiz Gustavo e também com o sócio proprietário da Academia Force, que é o Roberto Bernardo Baldan. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem aqui hoje e vamos ter uma resenha muito bacana. Eu acho que você não pode perder, não é isso, Luiz Gustavo? Isso mesmo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos ligados aí pela Rádio Sanca, tanto pelo site quanto pelo Facebook. Boa tarde, Roberto. Prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Sanca. A gente é amigo aí há algumas décadas, né? E é sempre bem-vindo para nós aqui da Rádio Sanca receber os amigos. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Gustavo, estar aqui com vocês hoje. E sabendo que cada vez mais vocês estão crescendo, isso é importante aí, principalmente para nós que somos comerciantes, levar informações aí cada vez mais aí. Que legal. Obrigado pelo convite. Imagina. Vamos lá, vamos tirar as informações dele. Podemos começar já? Podemos. Vamos lá. Roberto, vamos começar do início, eu acho que é o mais importante, né? Legal. A gente fala muito em saúde, né? A gente fala muito em preocupação hoje em dia, né? Mas eu quero, antes de entrar nessa área, né, da parte de educação física, fazer academia, o que é bom, o que é ruim, eu quero que você me fale um pouquinho da empresa, né? Há quanto tempo você está aqui em São Carlos, ou vocês, né? Porque é uma equipe, né, que está por trás disso. Me fala um pouquinho da Force, desde quando começou, da onde surgiu a ideia, né? Como é que veio a ideia para montar uma academia, né? Então, engloba um pouquinho aí e fala um pouquinho da Force. Na verdade, a Force foi uma brincadeira, né? Quem conhece, que sabe que a gente está aqui há muitos anos, do macaquinho, né? Eu sempre trabalhei na área de aulas, de jump, da aula. Então, como eu dava aquela aula de jump, o pessoal falava, nossa, você pula que nem um macaquinho, que nem um macaco. Aí foi criando-se uma imagem, uma luz naquele foco lá, né? Aí com o tempo, foi passando o tempo, eu achei que né, me formei em engenharia, aí depois eu comecei a fazer educação física, mas eu sempre tive, desde os 14 anos, na área na parte mesmo física, trabalho de condicionamento. Naquela época não precisava de CREF, né? Hoje eu estou com 40 e poucos anos, naquela época, isso, exato. Então naquela época não precisava do CREF e eu prestava algum serviço para algumas empresas aqui, né? Prestador de serviço. Exatamente. Aí com isso eu fui adquirindo um conhecimento legal, né? Que foi muito bacana isso. E de repente um dia surgiu a oportunidade, né? Eu trabalhando até em algumas academias, a oportunidade de eu ingressar nisso daí. De eu começar a pensar em ter uma academia. Logicamente, né? Que houve uma puta de um negócio legal, que aí entrou eu, minha irmã e meu cunhado. Depois foi entrando mais alguns sócios. E uma coisa que era pequena foi se tornando uma coisa grande. Hoje é uma rede, nós temos uma rede. É pequena a nossa rede, mas enfocou várias academias em vários pontos da cidade. Nós trouxemos também muita tecnologia, muitas mudanças na parte fitness, né, que era um foco nosso, principalmente na área de ginástica, musculação. Então foi tudo no auge. E o investimento que a gente foi buscar, logicamente, parcerias, né? E hoje além de eu ser um sócio proprietário da Rede Force, eu também, hoje a gente faz a parte nossa de franquias e assessorias, né? Então eu tenho assessorias em Ribeirão Preto, Araraquara, Marília, Bauru. Nós tivemos até uma unidade em Pederneiras, mas aí com o tempo, por causa da crise, a gente também deu uma segurada. E esse foi um dos nossos focos e
um lance assim bem legal, sabe? Que a pessoa adquiriu. Então a Force ela teve um crescimento muito grande. E foram os parceiros que a gente teve na cidade, né? Sim, okay. Alguns amigos também que ajudaram a gente aí para esse crescimento cada vez aumentar cada vez mais. Há quanto tempo ela está aqui? Hoje nós temos aqui... Desde quando? Desde quando? Desde 2003, mais ou menos, tá? Mas ela surgiu o nome Force mesmo em 2005. Então, praticamente, aí nós estamos hoje 12 anos, mas que trabalhando na área, isso como academia, mas trabalhando na área já faz 25 anos que eu tô mexendo com essa parte aí. Quando ele falou que está com mais de 40, então vocês imaginam, né? Não, mas é bem legal, mas foi uma coisa muito legal que eu trabalhei aqui com muita gente. Quando eu comecei com o finado Betão, da Academia Aquário, que você conheceu também. Era uma excelente pessoa, foi meu professor. Até hoje eu tenho uma amizade muito legal com o Renato, né? Teve uma mudança lá, mas eu tenho uma amizade muito grande. E hoje eu sou um cara que eu me dou bem com todos os proprietários de academias aqui, que a gente troca as ideias, troca as informações, um ajuda o outro, né? Essa parte aí. Eu acho que é muito interessante. Isso fez com que muitas academias crescessem aqui em São Carlos, quando a gente abriu um leque, né, em vários pontos estratégicos na cidade, abrindo nossas unidades. Então abriu-se um leque. Então hoje... Quantas são hoje? Hoje aqui em São Carlos nós tivemos 5 unidades. Tiveram ou tem? Tivemos. Okay. Hoje nós estamos com as 3 maiores, né? Então temos as 3 unidades. Ok. Então, mas isso daí também foi decorrência, né, do tempo e também pela crise no país. Nós tivemos que dar uma enxugada em certos pontos. Mas foi legal, deu pra ver. Hoje a gente é bem conhecido na cidade, todo mundo quando fala de academia, fala da Force. A gente tem um público muito grande, muito bacana. A gente trabalha com várias pessoas de várias idades. Que isso faz uma diferença muito grande. Perfil, e até hoje, né, para você ter uma ideia, eu tenho alunos que hoje estão, né, com 20 e poucos anos, até mesmo essa semana, foi até interessante, segunda-feira, foi muito interessante que eu estava lá na academia, um aluno, professor, como é que vai, tudo bem? Eu falei, nossa, mas da onde eu conheço esse menino, né? Mas, logicamente, que a gente já sabe que é de academia, né? Sim. Aí ele falou assim, você foi meu primeiro professor de natação. O menino está com 19 anos, 20 anos. E hoje eu fui o primeiro com 3 aninhos. Ele era criança, ficou até os 7 anos comigo. Satisfação. É uma satisfação, é uma coisa muito legal. Que isso daí não tem preço, né? Isso daí é uma coisa muito show de bola. Então foi isso daí que aconteceu o crescimento. Então se tornou hoje a Force uma referência, tanto aqui dentro de São Carlos quanto na região, até mesmo para outros proprietários que hoje me procuram a mim, aos meus sócios, para passar, para ter ideias de como montar, de como fazer, de como agir, né? E isso faz uma diferença muito grande para a gente, que é muito interessante. Quero agradecer a presença de muitas pessoas que estão aqui conosco nesse momento, como a Josiane Melo, a Sônia Maria, o JJ Neri, Michael Ernesto, a Fabiola Borges, enfim, tantos outros. E um está fazendo a pergunta aqui. Pergunta não, na verdade elogiando. Olha que beleza, isso é bom, né? Michael Ernesto está dizendo o seguinte: vocês têm um professor muito bom, um grande profissional, o Gil. Excelente. O Gil, que dá aula na Force Cardinale e no Tangará. É isso? Exatamente. O Gil é um dos pioneiros com a gente. Graças a Deus, a gente tem funcionários muito antigos com a gente, que prestam até hoje um excelente trabalho. E o diferencial da Force é isso. A gente é tão estranho, né? Porque não desvalorizando os que já passaram, muito pelo contrário, eu acho que o crescimento da nossa empresa, acima de tudo, foi através desses profissionais. Mas a gente tem aqueles funcionários que se destacam, aqueles profissionais que se destacam, aqueles profissionais que vistam a camisa, porque isso é muito difícil. E eu, como proprietário, e eu vejo até mesmo no formato dos meus amigos que têm academias na cidade, esse problema, tá? De encontrar profissional que está ali, que se dedica. Eu acho que tudo o que aconteceu com a Force até hoje foi a dedicação minha. Eu acho que muita gente me conhece.
de eu correr atrás, de eu estar ali, de eu estar junto, de eu estar cobrando. Hoje, se vocês forem analisar, falando agora de um formato, se você pegar todas as academias de São Carlos, tem algum professor passou na Force, ou como estagiário, ou como funcionário, trabalhou algum tempo lá, né? E até eu até tenho, né, a gente escuta de vez em quando, o Gustavo, né? Eu acho que você até escutou já uma vez, você até comentou comigo, que é difícil trabalhar na Force. Não é que é difícil, é que pra gente estar num mercado competitivo como esse, eu cobro muito dos meus funcionários. Eu cobro mesmo a dedicação, logicamente a gente não pode agradar todo mundo, né? Mas eu cobro lá, todo mundo sabe, quando tem erros, eu dou 1, 2, 3 chances, não dá certo, tudo bem. Mas enquanto está trabalhando com a gente, tem que fazer prestar aquilo que sabe, fazer o melhor, que é um trabalho bem feito. E o Gil é um profissional que está comigo há 7 anos, eu tive vários profissionais que trabalharam anos comigo. Então, é um profissional aí de exemplo mesmo dentro da nossa unidade. Roberto, eu costumo dizer que tudo que você faz com amor é feito bem feito, né? Porque se você faz mais ou menos, não é aquilo, não sai com a qualidade que você exige e tudo mais. E mais ainda, você falou aí sobre a exigência dos funcionários. Primeiro, nós não estamos falando aqui desvalorizando ninguém. De ninguém. Todo mundo deu a sua contribuição lá enquanto esteve na Force, que hoje não está mais. E ninguém é substituível. Exatamente. Não é? Então, sempre tem alguém, se você não quer, tem alguém que quer. Se você não faz, tem alguém que faz. Com amor, com carinho, com respeito. E mais ainda, se a gente tratar as pessoas como a gente gostaria que nos tratasse, as coisas andam, não é assim? Exatamente. Não, isso daí é uma coisa que a gente pega muito, que a gente engloba muito. E é por isso que a gente está no mercado. Né? Exatamente, porque o mercado ele é esse daí, ele é competitivo. Hoje, não adianta você ser mais ser professor, você tem que ser o professor. Sim. Tá? Porque é um diferencial. E quando a gente fala em amor, eu comecei com uma unidade para chegar aonde eu cheguei, a gente trabalhou para isso acontecer. Eu trabalho até hoje. Se vocês forem dentro da minha unidade, eu tenho minhas aulas, eu estou junto com o meu profissional, eu dou oportunidade. Então isso faz uma diferença muito grande para a gente. De cima, né? Tem que vir de cima, senão você não tem como cobrar. E isso daí é o tal negócio. Eles fazendo as coisas com amor, é que eu falo. Hoje vocês podem estar desse lado, mas amanhã vocês podem estar no lado de seu proprietário. Sim. Aí vocês vão sentir as mesmas coisas que eu estou sentindo e passando hoje. Exato. Tá? Então eu falo assim sempre para eles, eu falo assim, então se dedica. O cliente está ali, o aluno ele está ali, ele não é seu amigo, ele é seu cliente, tá? Eu sempre falo agora uma coisa muito importante. Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu faço com os estagiários que vão lá pedir para mim, para aprender oportunidade de trabalho. Nós da área de educação física, nós temos 6 profissões. Não é tirando profissões de ninguém, mas a gente está com o público diretamente. Então eu falo ali que a gente é médico, que a gente é fisioterapeuta, que a gente é nutricionista, que a gente é psicólogo, Eu ia falar agora. que a gente é palhaço, tá? Numa forma bem legal. E o 6º, que nós somos educadores. Isso é o fundamental. Se você tivesse 5 pontos iniciais, respeitando cada limite deles, logicamente que você não pode, né, desvalorizar os outros profissionais. Se você tiver esses 5 tópicos para fazer a prevenção do seu cliente que está na sua frente, você vai ser o profissional. Você vai ser o professor, você vai ser o educador. O educador. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Vocês são formadores de opinião, né? Porque Exatamente. O pessoal, os seus clientes ouvem vocês. Exato. É que nem você falou, é médico, é psicólogo um pouco, porque você ouve, a pessoa vem com isso, vem estressado, exatamente. Lógico, tem que saber assimilar o que tem que assimilar, mas não deixar de fazer o seu
do seu trabalho, né? Exatamente. Isso é muito, muito show. No comentário do internauta aí, na verdade, ele comentou das localidades, né? Vocês estão com 3 unidades, né? Aonde que fica? Hoje nós estamos com 3 unidades, mas se Deus quiser, a gente já tem o projeto para mais 2 unidades em pontos já referentes na cidade, tá? Que ótimo. A gente só não foi ainda já porque está em construção. E mais um detalhe, a crise está aí, o país passa por uma transição muito forte, e então a gente também está segurando um pouco. Por quê? Porque nós hoje ainda temos muitos funcionários, hoje nossas empresas, todos os nossos funcionários são registrados, são capacitados. Quantas famílias tem lá? Olha, famílias, né? hoje nós temos praticamente em todas as unidades quase 45. Poxa, é gente, hein? Nós chegamos a ter quase 100 e poucas famílias. E agora aumentando vai chegar próximo ao 100. Exatamente. O projeto agora para 2018, entre 2018 e 2019, a gente está elevando as nossas unidades, a mais 2 unidades. Então isso vai fazer um diferencial em pontos também estratégicos. Eu falo assim, a gente vai nos pontos estratégicos porque não tem ninguém. Quando a gente vai, sempre vai gente. Isso faz diferença. Sim, total. Mas aonde fica? Uma fica no Fagá? Hoje fica uma no Maristela Fagá, né? Okay. A outra fica aqui no Cardinal e uma na Santa Felícia. Nós tivemos na Araci, tivemos no Shopping, mas já foi também tirada já na verdade, assim, não é que tirada, a gente fechou mesmo para não ter problemas ali com problemas de prédio e tudo. A matriz começou aonde? A matriz, isso é muito interessante. A matriz hoje até do meu amigo Guto, né, da Academia Flex, que foi ali tudo onde que começou. Eu comecei como professor de educação física ali na parte de natação. Então fica próximo aqui do centro, perto do hipermercado, né? Hipermercado Jaú. Então fica próximo ali. Porque hoje quem está fazendo um trabalho muito bom ali é o Guto ali da Academia Flex. Mas é legal. Ali foi tudo onde começou a primeira unidade, depois foi para Araci, Tangará, depois foi para o Santa Felícia, Cardinale, depois foi para o Jockey, né? E aí a gente tem as outras unidades. Nós temos em Marília, temos em Bauru, temos algumas franquias nesses pontos também, tá? Quero mandar um boa tarde também para Lígia Kumuro, Ricardo Italiana, Márcia Marim. Boa tarde, amigos, obrigado pelo carinho. Você disse sobre que o educador de educação física são várias profissões, né? Nós temos uma PL 4667 de 2016 tramitando lá na Câmara dos Deputados, mas tem que passar por várias comissões, inclusive a Comissão de Justiça e dentre outras lá, né, para se tornar lei e ir para plenário, votar, Senado, Presidente da República, enfim, que obriga as academias a ter um profissional médico nas academias. Então esse projeto está andando ainda. Hoje não é obrigado, né, para que cada academia tenha um profissional de cardíaco e tudo mais. O que você acha sobre isso? Bom, na verdade é assim, olha, quando se trata de saúde, eu sou um cara que eu sempre adorei essa parte, é uma coisa assim, que na verdade quando eu me formei em engenharia, eu sempre acreditei na parte da educação física, eu sempre acreditei e era aquilo que eu queria. Quando vocês falam assim de médico, essas coisas e tudo mais, eu acho assim, tudo que é por benefício da saúde é interessante, tá? Só que existe, que nem você falou, existe uma legislação muito grande, muito forte nesse aspecto. Isso gera também polêmicas, né? Uma delas, essa época eu até me informei na época onde era para ter um médico dentro de uma academia tal, que ia se formar uma lei para isso. A gente até procurou, mas existe uma coisa assim muito grande. Para você colocar um profissional hoje, um médico dentro de uma academia, se torna-se muito caro, principalmente aqui. É ruim? Não é ruim, é excelente. Você ter um médico ali, uma pessoa qualificada, com outro nível de conhecimento, para ajudar até os nossos professores, né? Tanto formado, como ajudar o estagiário a ter uma visão diferente e assim por diante. E ali tem outra coisa. Prescrever
fazer uma prescrição médica na hora. Isso é interessante. Mas o fato é o seguinte, se torna uma coisa muito cara, se torna uma coisa complicada nesse sentido, que fica praticamente muito difícil a gente ter esse propósito. Agora, que seria bom, sim, ótimo. Como eu falo, numa academia hoje, as academias hoje que eu analiso, que eu tenho eu viajo muito, eu tenho muito conhecimento em academias de porte grande, de franquias, principalmente Boretec, a Companhia Atlética, né, que eu tenho amigos que hoje são proprietários dessas unidades, e até eu fiz uma formação em Curitiba de uma delas. Bacana. Lá tem-se médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, tem tudo. Porque, exato, porque o que acontece? Quando uma academia de porte que você tenha mais de 3 mil alunos com um ticket médio elevado, você consegue manter isso. Tá? Porque o médico ali, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele consegue exercer uma função ali dentro, né? E que paga um salário para ele. Então isso daí faz uma diferença muito grande. E lá as pessoas, e principalmente em Curitiba, tá? Essa unidade que tem lá, uma da Companhia Atlética, ela tem praticamente quase 3 mil metros quadrados. Ela tem hoje acho que em torno de 5 mil alunos. Então lá o que acontece? Lá há tudo isso daí. Então a pessoa, se ela tem um problema de saúde, ela passa para um clínico geral lá dentro. Show, hein? Então isso faz uma diferença, ela paga uma consulta e assim por diante. Mas existe também aquele lado daquele profissional que se dedica a isso, que quer ficar lá dentro de uma academia nos seus horários. Se especializa nisso. Exatamente. Agora, aqui no interior, você vê, já é complicado até para ter médicos em outros setores. Então, você imagina dentro de uma academia. Ficaria muito complicado. Já entrou dentro lá, né? Eu gostei dele. Então se torna difícil, se torna muito difícil isso. Então a única coisa que as academias pedem, como a minha, a gente tem a nossa avaliação física feita lá dentro, tem um protocolo que a gente segue, né? E a gente pede até para os nossos clientes, se tiver alguma coisa a mais, para ele trazer uma prescrição médica. Isso faz uma diferença para o profissional que está atendendo eles. Então isso daí hoje é o nosso foco. É o que as academias hoje podem oferecer. Porque esse projeto de lei, estávamos representando as academias lá na Câmara dos Deputados, foi o mês de, nós estamos em julho, foi no mês de abril. E aí eles querem que não seja aprovado, não passe nas comissões, porque se não passar nas comissões, morre ali a PL, que é projeto de lei para quem não sabe, né? Já morre ali, então não vai nem para plenário para votar. O povo não está querendo não, os representantes de vocês aí estavam lá na Câmara dos Deputados. É assim, como você disse, é legal? É bacana? É positivo, não estamos questionando isso. Entendeu? Porém se torna caro. Hoje, você vai numa academia aí, se o cara cobrar R$100, ele não vai mais. Tá muito caro, reclama, aí não sei o que tem. Mas R$100, se fosse 100, não sei quanto que tá por aí, que eu não faço academia, mas quem sabe eu comece a fazer, né? Vamos supor que fosse R$100, mas tem o médico, tem o educador físico, tem de tudo lá, poxa. Então vale a pena, porque é a sua saúde se você morre. Sim, Ué, dá um infarto aí. Exato, existe um outro ditado, né? Na nossa academia nunca aconteceu, mas eu tenho amigos. No Guto mesmo, né? Exato. Aconteceu. Teve amigos que teve infarto. Fatalidade, teve infarto de alunos tal, que é tal negócio. De um lado é complicado, né? Porque hoje o médico também, ele passa lá para o cara fazer uma atividade. Sim. Tá. O cara nunca fez. De repente o cara vai numa academia, por mais que ele está sendo acompanhado, pode ocorrer um acidente. Sim. Ele mesmo não sabe. Ele não entendeu, um acidente. Então isso daí é complicado. A gente analisa hoje, eu analiso assim, tá? Tudo que é para a saúde, que é para o bem-estar, que hoje as pessoas procuram hoje, não é só qualidade, não é só a parte estética. Hoje ele quer qualidade. Hoje ele quer chegar no final de semana, ele está bem. Ele quer chegar nos pontos da vida dele lá na frente, na terceira idade. Ele quer estar bem com ele mesmo. Verdade. E para começo de conversa, hoje a aposentadoria está aí. Quantos anos você vai aposentar? Então o cara tem que estar bem para trabalhar. Verdade. Ele tem que estar em forma, ele tem que ter uma saúde. Então hoje eu analiso assim, você tem que fazer uma
prevenção. Sim. Então a prevenção ela já vem desde pequeno e assim por diante. São Carlos, tá? Eu ainda, por mais que a gente tenha essas academias, a gente tem várias academias, a gente tem todos um foco, e eu sempre trabalhei nessa área, São Carlos ainda fica a desejar, porque a população, ela não é direcionada a ver isso daí. Não é uma cultura. Exatamente, principalmente aqui em São Carlos não é uma cultura. O pessoal, eles até vai na academia. Faz no mês, mas ele, para. exatamente, ele tem esse outro lado, ele vai 1 mês, 2 meses, surge algum imprevisto, para, não vai, volta e assim por diante. Isso daí é um problema muito grande. Hoje, se a gente for analisar, eu não me recordo, mas eu acho que hoje, aqui em São Carlos tem quase 220 mil pessoas. 250 mil pessoas. Se você pegar todas as academias, que teve um boom de academias de uns 5 anos. Sobre isso, é verdade. Se você pegar esse boom que deu em academias, as pessoas montando academia em pontos. Não tem 10% da população. Não tem. 25 mil, será que tem? Não tem. Se você pegar as academias grandes hoje, que tenha 700, 800 alunos, regularmente, são poucas, né? Regularmente, fixo. Então a rotatividade é muito grande. Então a pessoa, ela não se preocupa muito em São Carlos, tá? Porque você vai em Ribeirão Preto, que eu tenho lá, estou montando uma unidade lá, tá? Você vai em Ribeirão Preto, você vai em Bauru mesmo, que é próximo daqui. Marília, sabe? Algumas cidades aqui, próximo daqui, que é interior, as pessoas se preocupam mais. Tá? Elas levam a sério isso daí. Agora, São Carlos ainda está, eu acho assim, tem tudo. Sim. Tem tudo. Falta alguma coisa? Sim, mas tem tudo. Hoje, cada esquina que você vai, ou cada bairro que você vai, você encontra uma academia. Era isso que eu ia falar. Você não achou que esse boom aí... Porque tem gente, vamos ser sinceros, estamos aqui para falar a verdade. Tem gente que tem o dom, para ser dono de academia, para fazer o negócio crescer como você, assim, né? Aí tem gente que fala, que dá dinheiro. Academia, vou abrir academia. Não contrata profissional bom, os equipamentos malemar, meia boca, e aí acaba prejudicando vocês. Que aí o aluno vai lá, fala, que porcaria que isso aqui, as outras é igual. Né? O cara cobra 30 reais. Uma coisa, né? Você botou num ponto forte isso daí, que é muito interessante. O mundo... Eu acho que o mundo, não só o mundo, como mesmo aqui em São Carlos, não tá para aventureiro. Tá? Aventureiro é isso que você falou. O cara acha que dá dinheiro, mas o cara não entende que ali tem toda uma burocracia para você trabalhar, para você... Você vê o quanto de academia abriu e quanto fechou. Sim. E aí o quanto que é dessas academias que abriram e afetou os grandes. Sim, eu acho. Entendeu? Que então, isso daí é um problema muito sério. Tá? Então eu acho assim, não tem que ter aventureiro. A pessoa, primeiramente, sonhos todo mundo tem. Mas você tem que saber onde que você vai. Você tem que saber onde você vai montar. Você tem que saber lidar com o público. E assim que é o mais difícil, né? Que é muito mais difícil. Sim. Hoje com todos esses anos, as pessoas falam, o cara é chato. É grosso. O cara é grosso. O cara é ignorante. Mas as pessoas não entendem. Eu tenho o meu lado de professor. Eu tenho o meu lado ali de gestor, tá? E o pessoal. E o pessoal. Então, dentro de uma empresa, você, principalmente academia, você tem que saber direcionar. Eu tenho professores que me procuram, meus professores, que eles querem, têm os sonhos de montar. Eu falo, olha, eu ajudo você, eu dou todos os respaldos para eles. Tá? Porque eu, da mesma forma que eu tive do lado deles, hoje eu estou do outro. Mas o mercado hoje, ele não está para esse nicho aí de você ir montando, de você ir achando que vai acontecer. Porque o bolo, ele se torna pequeno. Aí você não consegue sobreviver. Porque aí você não consegue pagar um salário de um profissional que hoje chega a R$2.200. Com mais o ticket alimentação, que é R$600, então ele ganha hoje, para trabalhar 8 horas dentro da sua empresa, quase R$2.900. Quase R$3.000. Então, para você pegar um ticket hoje aqui de R$60, R$50, é uma vergonha. Pra gente é ruim isso daí. E o que acontece? Quando a pessoa abre uma academia, eu não fico com medo daquele que mantém o... Eu não fico com medo daquele que bota o preço lá embaixo da academia dele. Eu fico com medo daquele que põe o preço alto.
Porque aquele que põe o preço alto na academia dele, ele está valorizando o profissional dele, ele está valorizando o espaço físico dele e o investimento dele. Aquele que monta a academia e joga o preço lá embaixo, esse daí está fora do mercado. E não demora muito tempo. Roberto, eu costumo dizer que na vida tudo tem o bom e o ruim. Por exemplo, nós temos bons policiais, maus policiais, bons médicos, maus médicos, bons educadores físicos, maus, bons radialistas e maus radialistas. Sim. Tudo tem o bom e o ruim. Exato. Qual que é a diferença entre o bom e o ruim? Acontece o seguinte, o bom é aquele que sempre sonhou em ser aquilo. Olha, sempre sonhei em ser educador físico, sempre sonhei em ter uma academia e vai fazer com amor o que você faz. Aí vai ser bom. Aquele que falou assim, eu acho que vou ganhar dinheiro com aquilo, e nunca sonhou nisso, nem sabe como faz, é o mal. Você policial porque dá dinheiro. Você policial, você médico porque dá dinheiro. Cara, não vai. Nada direito, né? E aí acaba queimando os bons, né? A laranja podre estraga as boas. Deixa eu só voltar um pouquinho, desculpa te interromper. Não, que isso? Deixa eu voltar um pouquinho na questão da questão do médico na academia, enfim. Claro, de repente não vai dar certo, como o Ivan disse, que tem muita gente que não quer isso. Mas assim, só pra gente ter uma noção. Hoje, os profissionais que estão lá são capacitados se acontece alguma coisa, por exemplo, um infarto ou alguma coisa, são capacitados para fazer a massagem cardíaca no aluno, ou tem o desfibrilador lá na academia que você possa usar, isso é liberado. Como é que você trata isso na sua academia? Se tem um problema desse, aquele profissional que está lá, ele é capacitado para fazer a massagem ou tem que chamar o SAMU, tem que chamar o bombeiro, enfim? Né? Legal, isso é uma pergunta muito legal. Existe um lado assim, tá? Infelizmente, a gente, quando a gente trabalha com muita gente, a gente tem lá em todos os nossos, nessa avaliação hoje que a gente tem um protocolo, a gente pega todos os dados do nosso aluno, tá? Então isso daí ajuda muito no quê? Se acontecer por evento alguma coisa nesse sentido, a gente fazer os primeiros socorros. Mas infelizmente hoje existe uma legislação, até mesmo da própria unidade de socorro, SAMU, ou seja lá qual setor que for chamar para atender aquela pessoa de um acontecimento, da gente não colocar a mão. Então, esse daí é o primeiro protocolo de tudo. Primeiro a gente pega toda essa informação. Se a pessoa é cardíaca, se a pessoa tem algum problema, se a pessoa tem alergia a algum medicamento, se ela tem algum problema de saúde e assim por diante. Então, esse daí é o primeiro diagnóstico que a gente faz. Segundo, se caso acontecer uma coisa de o cara infartou, aconteceu uma coisa desse sentido, a gente não coloca a mão, chama o SAMU, na hora que ele já chega, já passa o diagnóstico para eles poderem fazer os primeiros socorros, tá? Porque a coisa é muito rápida, né? Não dá tempo de você. E outra coisa... tem uns que são fulminantes, né? Exatamente, não tem jeito. E existe o outro lado também da situação, né? Você não pode ter um desfibrilador, um aparelho lá para fazer esse primeiro socorro. Você não sabe usar, né? Se você também não sabe usar, porque é caso de médico. Então, nós educadores físicos, a gente tem a noção dos primeiros socorros, mas a gente também não pode passar em cima de certas coisas, porque também tem que ver um outro lado. Você tem que primeiro priorizar, dando aquela prioridade nos atendimentos no caso o aluno, mas você tem que entender também que é uma pessoa, um ser humano, e você tem que entender que ele tem família. Então a responsabilidade, se você fizer alguma coisa errada, cai dentro da empresa, da academia, em cima do educador. Então a gente mantém esse protocolo. Aconteceu? Sim. Então vamos chamar vamos ver primeiro o que é, o que não é, né? Se de repente, se for coisas básicas que acontecem, cai pressão, né? Tem aquela coisa. Então a gente consegue fazer ali um primeiro diagnóstico e atender, chama alguém da família. As nossas unidades, todas as vezes que aconteceu algum acidente, a gente pede para acompanhar. Se não tiver família, então ou a secretária, ou o professor, alguém dentro da nossa unidade e acompanhar.
até o hospital, até a família chegar. Sim, tá? sim, ok. Aí a gente mantém sempre contato para saber o que aconteceu. Sim. Tá? Então isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande que para todos os donos de academia, se estiverem me vendo, ouvindo, tem noção disso daí, porque o cliente se torna uma pessoa fiel dentro da sua empresa. É a família. Isso faz uma grande diferença. Vamos falar aí já pode. A Márcia Marim, já falei, a Gisele Silva, o Diogo e a Patrícia Finhana, o Antônio Roberto Alfaro, a Sara Moura. Sara Moura, boa tarde a vocês. Obrigado, Sara, um beijo para você também. Beijo. A Dolce Gula faz o seguinte, vocês vão lá na Dolce Gula, comem um doce delicioso, depois vão na academia forte para gastar, malhar e gastar as energias, tá bom? Vamos falar de uma coisa importante. Vamos falar do que interessa. O que a academia oferece, e vamos falar da coisa que é o, né? Que é o negócio principal, né? Mas uma merda, ó, estou brincando aqui, cara. Mas fala aí o que a academia oferece, quais qual são é a as diferença aulas, entre a sua academia e dos colegas de outras academias? Que você fala assim, ó, a minha tem, mas ninguém tem. Exemplo. Hoje sim. Por exemplo, com todo respeito, desculpa te interromper, essa diferença que você falou aí do protocolo, já é uma diferença. A secretária acompanhar, sim, já é uma diferença. Sim. Então, diferenças assim que atrai o cliente e fala, não, eu vou lá porque tem isso lá na Academia Force. Uma coisa assim que eu falo assim, hoje um diferencial nosso, hoje eu não tenho muita coisa assim inovadoras. Por quê? Porque eu ainda sou naquele tipo, a nossa academia ela tem um foco, que é o quê? Musculação, ginástica e spinning. Então a gente trabalha nessa área fitness. Hoje surgiu muitas aulas diferentes. Hoje o que está em alta? CrossFit, atividades funcionais. Então isso faz uma diferença. Então a gente engloba isso daí em algumas aulas, tá? Hoje o que acontece, que eu vejo, né? Hoje eu tenho uma unidade que ela é no Santa Felícia. Ela tem praticamente 3 CrossFit. Eu tenho 3 academias em volta dela. Olha. E a gente tem um público gigante. Mas por quê? É o atendimento. As aulas é a bike de spinning. Tem bikes diferentes. Aulas, um som. Então a pessoa vai lá, ela se sente bem, ela se sente num lugar confortável. E prioridade que a gente dá em todos os sentidos. Uma academia família. A gente sempre focou a Force desde quando surgiu a nossa primeira unidade, que eu sempre adorei e amo até hoje trabalhar com terceira idade. Foi buscar o quê? A diferença no atendimento, tá? Em famílias. Hoje você vai lá dentro da minha academia, tem mulheres, casais, famílias inteiras lá dentro. Não tem aquela coisa point, como antigas academias que ia lá, todo mundo ficava olhando. Hoje eu tenho público desde classe média baixa até classe média alta. Então isso é um diferencial muito grande. Então hoje a minha academia ela consegue atender todo tipo de público. Então isso faz uma diferença muito grande, tá? Então as pessoas vão lá, elas buscam lá, além das atividades, ela busca um lugar que ela vai se sentir bem, porque senão ela não volta, tá? Então o que eu priorizo lá, que a gente dá aquela prioridade nos nossos, é o atendimento, é fazer com que o aluno se sinta bem, é que ele vai com o filho, vai com o filho, a esposa, a mãe, o pai, e se sinta bem no ambiente. A sogra pode ir, Rô? Pode. Essa é a prioridade, viu? Essa é a prioridade. Eu já ouvi algumas mães falarem que não vão às academias porque não tem com quem deixar as crianças, né? E aí eu tenho uma prima minha que mora na cidade americana e eu falei, como que você vai na academia? Você deixa com quem a criança? Eu levo na academia. Eu falei, mas como que você leva na academia a criança? Lá tem um espaço kids, né? Eu não sei se aqui em São Carlos tem, como eu disse, eu não vou na academia, né? Mas quem tem, eu acho que hoje põe um monitor lá para brincar com as crianças, enquanto a mãe, o pai faz academia, eu acho que é um diferencial. Na verdade é assim, olha só, é uma coisa muito interessante isso daí. Até hoje as pessoas perguntam para Roberto, coloca um espaço kids. Aí eu falo assim para elas assim, olha, eu vou colocar, mas eu nunca coloco. Porque, agora eu vou te falar, vamos voltar lá atrás agora, vamos voltar lá atrás,
no começo, quando a gente falou do médico dentro da academia. Sim. O médico, ele tem lá, ele é formado, ele tem toda a parte de... toda a técnica e tal, e ele tem como é que chama? Fugiu da palavra agora? Tipo, nós temos o CREF. Eles têm o médico é o... Não é o CREF, como é que é? Eu sei. Desculpa, mas agora fugiu da minha cabeça. Completamente. Alguém souber aí, manda aí. Acima dos 40 a gente pega. CR, Conselho CRM. É isso aí. Nós temos o CREF e tal, e assim por diante. Né, que é a carteirinha da... Eu tenho o DRT, você tem o MB. Isso, assim mais ou menos isso daí. Então o que acontece, gente? A responsabilidade é muito grande. Eu nunca pus um espaço kids para começar, porque se vocês forem analisar, para você colocar um espaço kids, você tem que ter dentro da sua academia uma pessoa formada para cuidar daquela criança. Sim. Então você tem que ter um pedagogo. Professor? Não, geralmente você vai nesses salão que você aluga aí para festa de aniversário, são só monitores. Monitores, mas existe um lado que não tem. Agora, voltando lá no lado dos que estudam, né? Sim. Que fazem. Tem que ter um pedagogo. Sim. É isso. Já que vai colocar, colocam, né? Então, tem que ter uma pessoa lá responsável, até mesmo se tiver monitores, por aqueles monitores. Então, me desculpas, né? Perdão se algum dos meus amigos que tem isso dentro da academia, eu fico contente que tem isso daí, mas eles correm risco. Porque se acontece alguma coisa com aquela criança, alguma coisa a mais, sim, a responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é daquele monitor. E se aquele monitor, ele não tem nem um estudo, ele não soube fazer as coisas, sim, então os encargos ficam muito grandes. Não, é os três. Porque as responsabilidades. O proprietário da academia, exato, o monitor e, na verdade, exatamente. Então existe isso. Por isso que hoje eu não tenho esse espaço kids. Eu até tentei colocar, mas na hora que eu fui ver o salário de um pedagogo para cuidar daquelas crianças, para estar orientando, até mesmo, porque honestidade, não é desmerecendo. Por lei, não pode. Tá? Por lei não pode. Então, tem academias que tem lá o professor que ele dá aula em escola, que ele é licenciado tal, e tudo mais. Então ele já tem essa formação. Mas por lei não pode. Por lei não pode. Por lei não pode você estar ali e assim por diante. Então é muito complicado isso daí. Porque a responsabilidade é grande, porque você está lidando com criança dos outros. Sim, tá? Você está cuidando. Então é por isso que eu sempre falei, eu não vou colocar por esse motivo aí. Porque se for para mim fazer uma coisa, eu gosto de fazer a coisa bem feita. Sim. Porque se a gente fazer pela meia boca, como diz, né? Que é o lance do... Sim. Então isso acaba se tornando problema lá na frente. Tá certo. Tá? Roberto, então é complicado. Expectativa para o segundo semestre, eu acho que é importante com essa crise que você, que a gente está passando, com tudo isso que você está abrangendo, né? Me fala um pouquinho da expectativa aí para o segundo semestre de 2017. Na verdade, assim, hoje eu acho que todo mundo, né, todo proprietário, ou até mesmo para outros segmentos de comércio, está difícil para todo mundo. Hoje eu analiso o seguinte, um foco muito grande, que eu sempre aprendi, a gente tem que trabalhar com o dinheiro dos outros, não com o da gente, senão a empresa não vai para frente. A gente tenta fazer o melhor possível para os nossos clientes, a gente dá desconto, a gente busca, né, a melhor forma, porque a gente sabe também que as necessidades deles, de não pararem na academia, de não pararem de estar fazendo uma atividade. Então a gente tenta, lá tem os pacotes, né, a parte financeira, tem um pacote mensal, trimestral e semestral. Eu não trabalho com anual. Mas já não trabalhou? Não, mas dá muito problema, tá? Porque é complicado isso daí. Então, pra gente não foi válido e não gostei. Então é de 3 a 6 mil. Então a gente tem essa flexibilidade. E por isso que a gente tem uma clientela hoje fiel à nossa empresa. Mas a expectativa é que melhore, tá? Mas a gente tá no mercado, a gente sabe que não é fácil. Por mais que você traga coisas novas, faz diferencial,
Hoje, nossa academia, voltando lá no diferencial, lá atrás, que a gente estava falando, a gente tem hoje a parte fitness, né, que é a musculação, ginástica, spinning, que é o que a gente abrange só, tá? A gente tem um diferencial que a gente, para o cliente, ele tem uma oportunidade de ir numa academia. Ele pode ir de sábado, de domingo, ele pode entrar em todas as unidades, malhando em uma, ele pode ir em todas elas, pode frequentar. Então ele tem essa flexibilidade, que faz uma diferença. Ótimo. Então isso é muito legal. Agora, a expectativa é que o comércio dê um boom, que o mercado dê um boom nessas menores, mas tá difícil. Então eu acho assim, nós proprietários, a gente tem que fazer das tripas corações para poder sobreviver nesse mercado. Porque, infelizmente, com a crise, o ticket hoje de uma academia chega de R$60 a R$100 e poucos reais. Tá? Essa é a média. Então é a média. E só que tudo sobe. Sim. E hoje, para você manter até mesmo o seu cliente lá dentro da sua academia, você teve que abaixar. Só que o salário não abaixa, a força não abaixa, a água não abaixa, aumenta. Então os gastos são grandes. Então as pessoas têm que entender isso. É como eu disse, a pessoa abre uma empresa, ela joga o preço lá embaixo para quê? Tirar os clientes dos outros. Isso, para mim, é uma coisa desleal. E o que acontece? Ele não vai sobreviver. Porque ele está deixando de investir na empresa dele, ele está deixando de investir no profissional dele, ele está deixando de crescer. Né? Nós estamos aqui, quantas unidades nós montamos? Deu essa queda, a gente teve que dar um passo para trás, a gente agora está com os projetos para frente. 1 para trás e 3 para frente, né? Exatamente. Então você tem que entender esse mercado aí. Tá? Então a expectativa é grande. Que ótimo. Eu acho assim, São Carlos tem um potencial. São Carlos, eu sempre falei, eu sempre fui apaixonado por São Carlos, por isso que eu quis investir aqui. Legal. Então, quando Você é São Carlense? Eu sou São Carlense. Sou. Mas trabalhei fora, fui para Curitiba, trabalhei em São Paulo, viajei muitos lugares, né? Então o que acontece? Conheci muita gente. Então eu sempre acreditei, quando eu montei a unidade, eu falei, eu vou crescer dentro de São Carlos. Eu pensei no quê? No polo que São Carlos ia ficar em termos mobiliários também, que é um crescimento muito grande. E se torna, né, uma cidade bonita, uma cidade que cada ponto você tem um objetivo, os comerciantes investirem, isso faz a diferença. Então eu acho assim, a expectativa é grande para o segundo semestre, a gente ter os novos clientes, a gente assim, no frio, a nossa academia, o movimento com mantém. Isso é muito importante. Até muita gente volta, porque os que estavam de férias retornam à casa, né? Então isso é importante. Então eu acho que o crescimento vai aí, tá? Eu acho que São Carlos ainda tem vários pontos ainda que está necessitando de investimento em academias. Para quem está querendo investir, olha essa amplitude de São Carlos. Tá? Olha, porque São Carlos tem foco ainda para muito mais. Agora, não pode ser aquele aventureiro, porque o mercado não está para isso. Tá? Porque você, além de você tirar o ganha-pão de outro, mas é normal. Você tira o ganha-pão dos outros, só que aí também você não sobrevive. Então, isso daí é ruim. Tá? Eu acho que a gente tem que crescer forte. Crescer, se unir em todos os aspectos. Legal. Ivan, eu vou pegar o Roberto. Roberto, seguinte. Vamos lá. Passa o endereço de cada... peguei ele, quer ver? Passa o endereço de cada uma delas, o telefone, como é que as pessoas, né, os internautas, quem nos seguem aí pelo Facebook, pela internet, como é que essas pessoas podem encontrar as unidades da Force? Bom, nós temos hoje as 3 unidades nossas que a gente está com as maiores. Uma é no Jardim Tangará, na rua... Aqui lá tem todos os nomes, na rua Benjamin Lopes Osório, número 971. E o telefone? É o 33728625. Legal, ok. E nós temos na rua da Cardinale, né? Que a gente fala que é a Marginal, né? Na Marginal, próxima à Educativa, lá é a rua Comendador Alfredo Maffei. Número 3.947. O telefone é o 3419-4966. Perfeito. Nós temos a unidade no Santa Felícia, na rua... João?
É na Miguel João, ali, Procópio Toledo Malta, né? Ah, tá. Então, são os dois endereços. É Rua Procópio Toledo Malta, número 102, tá? O telefone lá é o 3416-7966. Legal. Tá? Então, todas essas unidades aí, a gente trabalha um diferencial também. Nós trabalhamos até meia-noite, das 6 da manhã à meia-noite, tá? Horário de sábado das 9 à 1 e de domingo das 2 às 18 horas. Legal. Então, é bem legal isso daí. Vamos para Forte. Ivan, fica à vontade. Exatamente. Eu quero mandar um beijo também para a doutora Luciane Leone, advogada que está nos assistindo, Nayara Bonifácio e tantos outros aí. Roberto, tem alguma coisa que a gente não perguntou que você precisa contar aí para os nossos internautas? Não, eu acho assim, hoje eu fui convidado aqui pelo Gustavo, por vocês, fiquei muito satisfeito, contente também, tenho que agradecer. Que bom. Espero que cada vez mais vocês cresçam aí com a rádio de vocês, que isso é importante e que nem eu disse, né? Parcerias hoje é uma coisa muito interessante, é uma coisa forte para esse mercado, né? Então essa oportunidade que vocês deram para mim, tá vindo aqui falar do que o mercado é, do que são os projetos, do que pode acontecer no futuro e assim por diante, tá? Infelizmente, ninguém é perfeito, né? Então todos nós temos aí os tropeços, né? Mas faz parte do crescimento. Então, a única coisa que tem muito que agradecer a vocês, e o que vocês precisarem, pode contar com a gente, e acima de tudo, a oportunidade aí de estar falando das minhas academias, que foi uma coisa muito interessante, de estar falando sobre as áreas, dos projetos novos que vêm para o futuro, e assim por diante. Então isso daí é uma coisa fundamental para a gente aí, e não só para mim, essa porta que vocês estão abrindo para outros comerciantes, para os outros empresários dentro da cidade, que isso faz uma diferença muito grande. Então só tenho que agradecer e muito obrigado aí a todos o pessoal que acompanha vocês aí. Obrigado. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Eu vou finalizar. Obrigado pela presença. Os microfones da Rádio Sanca estarão sempre abertos para você, viu? E a gente agradece, né, Ivan? Exatamente. Tinha que ser. Quero falar alguma coisa aí. Pode vir aqui que a gente deixa você falar sem problema nenhum. Legal, muito Quero bom. descer o pau naquele lá que tá abrindo só para me ferrar. Tô brincando, né, gente? Mas o microfone tá aberto, esteja sempre à disposição. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão conosco aí, ligadinhos na Rádio Sanca. Quero dizer que esse vídeo já está ao vivo pelo Facebook. Agora eu vou salvar esse vídeo, nós vamos colocar no YouTube e colocar no site da radiosanca.com.br. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos. Eu volto daqui a meia hora no Happy Hour da Notícia para deixar você muito bem informado. Rádio Sanca e você, juntos na web. Até já. Tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço. Viram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua Falou que descoberta era uma matraca, velho. para atingir 50 milhões de ouvintes. Você fechou o microfone aí, Ivan. Pelo amor de Deus, vai deixar o microfone aberto. Junta dois que fazem uma matraca aqui, ué. Não. Se deixar, vai até amanhã o programa aqui. Mas legal.